Mas vamos falar do Billy Graham? Vamos falar de mais um aí que é também da mesma família desses que a gente está falando aqui até agora. Vamos lá? Billy Graham é o seguinte, vamos lá. Você quer começar? Se você quiser começar, começa. Não começa aqui sem Então, problema. o Billy Graham, ele é uma pessoa política. Ele foi, na minha opinião, ele é um político, né? Então, ele é dos queridinhos mesmo, como o William está falando aí. Ele era político, muito político. Então, sentava com o presidente, beijava o Papa, abraçava o Papa, o Alcorão, sei lá, enfim, estava lá junto queria agradar todos, né? E sendo muito político, se perde não, bom, se perde totalmente, né? E se perde o foco do que é, porque se todo mundo é irmão, né? Todo mundo é, então para que eu estou pregando? O que eu estou fazendo? Para que eu vou exortar uma pessoa, né? Se todo mundo é irmão, né? Então não faz sentido eu pregar. Porque afinal o Papa vai para o céu, o muçulmano vai para o céu, o fulano vai para o céu, todo mundo vai para o céu, então, né? Então ele tem várias citações dele sobre o catolicismo, Eu tenho onde algumas ele aqui. exalta o catolicismo, Eu ele tenho fala que algumas as aqui. Se pessoas você que quiser que eu cite, oraram. eu cito. Pode citar aí, a gente Ó, vai falando aí. vamos falar então do catolicismo, então. Ele coloca assim, ó, ele coloca sobre o catolicismo, cadê? Ele coloca assim, ó, Christianity Today, ele coloca 29 de julho de 66. Ele coloca assim, ó, eu tenho trabalhado com muitos líderes católicos para promover a unidade entre cristãos. Embora tenhamos nossas diferenças, ó político, podemos encontrar muito em comum em nossa crença em Jesus Cristo. Mano, é complicado, né? A base da doutrina católica é negar a justificação, né? A base da doutrina católica é negar os solos cristos, né? Você tem Maria, o Papa, o Padre, o Bispo, e tem tudo mais, e o cara me larga essa aí, né? Então, a unidade da fé em Jesus, né? A fé em Jesus e Maria, todo mundo. Pois é. Ele coloca, ó, sobre isso que a gente chama de ecumenismo, né? Que é a unidade entre religiões. E ele coloca o seguinte, num livro dele aqui, Paz com Deus, página 158, o ecumenismo é a nossa resposta ao mandamento de Jesus de que sejamos um. É herege, né? No último. Então, Você vê que é interessante, ele tenta realmente. Pode falar, pode falar. Cara, como a coisa ela começa a ficar nublada para muitas pessoas, elas não conseguem perceber algumas coisas. Então, mas nós temos que amar o próximo, mas é óbvio. Mas como que eu amo uma pessoa que não confia somente em Jesus para a salvação? Como que eu amo um católico romano? Eu amo ele falando para ele a verdade. Eu amo ele, obviamente vou tratar ele como qualquer outro ser humano, muito bem, né? E vou discordar dele, vou bater de frente com ele, obviamente, vou dizer para ele que o único mediador é Jesus Cristo. Então, existe aquela gota de veneno, né? É aquela coisa sutil, assim. Exatamente. Ele não está dizendo, aí vamos passar pano. Ele não está dizendo que os católicos estão certos. Ele só está, né, querendo amá-los, né, querendo se aproximar. Mas não, ele tá, quando ele fala em unidade, ser um em Jesus, o que ele está querendo dizer, né? Então você pega a Bíblia e você vai ver o que a Bíblia quer dizer sobre ser um. O que Jesus fala Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, né? Sejam unidos em pensamentos, tenham a mesma forma de pensar, né? Não, mas isso aí é muito radical, né? E, claro, mas é justamente assim. Verdade. Ó, vamos pensar aqui em outra coisa. Além dessa questão do ecumenismo dele, aonde claramente, né, o William citou aqui,
o Dr. Mark Lloyd Jones foi encontrar ele certa vez, né? E ele propôs para o Lloyd Jones poder fazer um trabalho junto ali. Ele queria o Mark Lloyd Jones junto com ele, né? Nas cruzadas e tudo mais. E Lloyd Jones, por ver com quem Billy Graham se associava, quem eram os companheiros de cruzada dele, Lloyd Jones impôs essa condição. Ele falou, bom, beleza, se você quiser que eu trabalhe, comece então tirando essa galera daí, né? Para que a gente consiga pregar realmente o evangelho, o cristianismo, né? Eu imagino que ele deve ter feito essa provocação no Billy Graham, sabendo o que o Billy Graham ia decidir, porque ele conhecia, ele sabia quem que era o Billy Graham, que é um cara da massa, é um cara que vai no meio do povo ali, e é um cara que o povo abraça porque está falando aquilo que realmente o povo quer ouvir, né? E algumas páginas reformadas hoje em dia pega trechos do Billy Graham no comecinho lá, né? Ele era ainda... Ele tinha bastante cabelo nessa época, ainda preto, né? Ele não tinha ainda os cabelos grisalhos, né? Quando ele começa a ficar cabelo grisalho, parece que o negócio começa a piorar, né? Mas bem no comecinho, assim, quando ele falava sobre pecado, ele realmente ensinava, ele batia na questão do pecado. Ele falava que o homem era pecador, ele falava que o homem precisava de Jesus. Só que chega num momento em que ele começa a falar mais, e aí ele começa a partir para a questão do apelo, né? E ele coloca no apelo, vou ler para você aqui 4 citações dele. Olha o que ele fala do apelo. Apelo, para quem não sabe, aí é o seguinte: o Yuri estava pregando lá no púlpito e tudo mais, terminou a pregação dele, o Yuri começa a falar, meus irmãos, se vocês sentiram Jesus tocar no coração de vocês, venha aqui na frente. Jesus está te chamando. E aí, enquanto o Yuri está falando, o William está tocando de fundo ali um tecladozinho ali, aquela musiquinha de fundo, aquela melodia, sabe? Aquilo para poder entrar na mente. E aí eu tô falando, meu irmão, Jesus, ele tá batendo na porta do teu coração. Ele tá pedindo uma oportunidade, você só precisa aceitar. Você tem que aceitar, você tem que abrir a porta do teu coração e deixar que Jesus entre. E aí as pessoas vão lá para frente, emocionadas e tudo mais. Olha o que ele fala do apelo, Yuri. O apelo é o momento mais importante de qualquer sermão. É a hora em que a mensagem é direcionada pessoalmente para cada ouvinte. E quando se faz um convite para uma resposta. O livro dele, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Outra citação, no livro dele chamado O Momento da Decisão. Ele diz assim, o apelo é o momento em que os frutos de nossas orações e preparação começam a aparecer. É o momento em que Deus toca o coração de alguém. E é o momento em que as pessoas são salvas. Ou seja, a pessoa só é tocada por Deus na hora do apelo, antes não. O apelo é uma oportunidade de ouro. Hã? A pregação não adiantou. Eu tenho que tocar um piano de fundo e chamar a galera. Na hora do apelo é onde Deus toca no coração. O apelo é uma oportunidade de ouro para se tomar uma decisão que mudará a vida. É uma oportunidade de escolher a vida eterna em vez de condenação eterna. No livro dele, A Pregação que Transforma Vidas. E agora a última, nesse mesmo livro. O apelo não é uma forma de pressão ou manipulação. É uma oportunidade para as pessoas responderem ao chamado de Deus em suas vidas. Olha que lindo. Que coisa linda. Maravilhoso. É uma heresia, né? Heresia, a pessoa pegar e falar com o apelo. Tudo isso, na verdade, nem tem. Nunca vi na Bíblia os apóstolos fazerem apelo. Né? Nunca vi. Via eles ordenarem as pessoas se arrependerem. Nunca vi eles fazendo apelo. É a mesma coisa, eu nunca vi na Bíblia os apóstolos pregar para ímpios que Jesus morreu por eles. Nunca vi. Nem Jesus, nem ninguém. Venha, né? Porque Jesus morreu por você. Ele dizia assim, por meio dele é justificado quem crê. Acabou. Está lá em Atos 13, lá. Paulo fala. Você está dizendo, por meio dele... Você está dizendo que levantar um cartaz escrito Jesus te ama é errado? Não tem na Bíblia, né? É errado, além da mentira, né? Se nós cremos na predestinação, então nós não devemos fazer isso, né? Nós vamos mentir para as pessoas daí. Muitas pessoas não são amadas por Deus nesse sentido, né? Até entendo que
alguns calvinistas creem naquele amor que não é o amor salvífico, tudo da graça comum, eu entendo isso. Mas quando eles estendem ali o Jesus te ama, eles não estão dizendo isso, estão querendo dizer que Jesus quer salvar aquelas pessoas. E esse tipo de entendimento, obviamente, é uma pessoa que não conhece a Bíblia. Porque nem Jesus pregou assim, e nem os apóstolos, ninguém pregou dessa forma, né? Uma das frases dele, ele diz assim: eu não estou preocupado se as pessoas vão para a igreja católica ou evangélica. Meu papel é pregar. E aí as pessoas escolhem para onde elas querem ir. Esse é o pensamento do Billy Graham. O Billy Graham é um cara que realmente não estava preocupado doutrinariamente com a vida das pessoas. Então, o pensamento do Billy Graham, esse quarto herege que a gente cita, alguém que, infelizmente, abraçadíssimo pela igreja moderna, abraçadíssimo pelos reformados, mas que, poxa, a teologia desse cara aqui é quase que pior do que a teologia dos coaching de hoje em dia nas igrejas. Os coaching das igrejas hoje prega, talvez, coisas mais verdadeiras do que ele pregava. É um pensamento que vai completamente contra as escrituras.